fazer um bate-bola rápido aqui a respeito de educação de filhos. Como é que funciona dentro da lei, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, segundo o Conselho Tutelar, segundo ações dos próprios pais. A lei é muito clara quando ela diz que compete aos pais a criação e a educação dos filhos. Mas hoje em dia, como é que nós vamos fazer isso? Porque educar filho está muito complicado. E se nós soubéssemos uma forma de educar, uma forma correta de educar, nós escreveríamos um livro e íamos ficar famosos e ricos. Não existe uma forma propícia, adequada para filhos, porque cada um é de uma forma. Cada um aceita as orientações, os aconselhamentos, ou já está dentro deles uma determinada rebeldia, uma aversão às normas e às leis. O que nós colocamos para vocês, é o que vamos estabelecer agora, é justamente a respeito da lei. Para que vocês, procurando cumprir a lei, nós vamos estabelecer metas depois, como ajudar vocês, caso os seus filhos não entendam ou não compreendam a ação de vocês. Por exemplo, a lei estabelece que compete aos pais a criação e educação. O que é a criação e a educação? Dirigir isso. É como se vocês estivessem dentro de um carro, dirigindo um carro, e o filho do seu lado. O filho vai falar, olha, eu quero que passa por ali, eu quero que faz isso, eu quero que anda por ali. É vocês que estão no comando, é vocês que vão tomar a iniciativa dessas ações e os procedimentos, a forma de como agir. Compete aos filhos a aceitação disso. Eu costumo sempre dizer no Conselho Tutelar que é o seguinte, os filhos são aquilo que os pais fizeram deles, que os pais permitiram que eles fossem. Por exemplo, nós já vimos antes, é necessário ter normas, ter regras dentro de casa. O que são essas normas, essas regras? O adolescente, os filhos precisam entender que a casa pertence ao pai, pertence à mãe. Então que eles é que têm que se adaptar à vida da casa, não a casa, a vida da casa se adaptar a eles. Como nós já vimos antes, o ser humano, filhos, tem uma dificuldade de adaptação às normas. Todos nós temos, todos os seres humanos têm. Mas eles precisam entender que existem regras e existem quem manda. Então compete aos pais dirigir a vida dos seus filhos. Compete aos filhos entender essa direção, esse encaminhamento. Por exemplo, muitas pessoas nos procuram e vocês vão perceber que todas as histórias de outras famílias são as mesmas que vocês. Tá? E eu costumo dizer sempre, o adolescente, essa fase de adolescência, criança, adolescência, eles querem fazer o que querem na hora que querem. Usar todo o dinheiro possível, porque quer que compre aquilo que eles querem na hora que eles querem. Querem sair, chegar a hora que quer. Não querem obedecer. Isso é normal, isso faz parte do adolescente. O adolescente, ele é dessa forma. Não é normal, nós permitimos que isso continue acontecendo. Nós precisamos de regras dentro de casa. Um outro exemplo é quando dizemos o seguinte, filho, vem jantar. Meia hora depois, filho, vem jantar. Já estou acabando aqui a televisão. Mais meia hora depois, filho, vem jantar. Por quê? Porque não há estabelecido regras, horário de jantar. Não tem estabelecido regras do horário para dormir. Então é necessário os filhos se adaptarem às normas da casa, às normas do chefe da família, dos responsáveis pela família. Compete aos pais a criação e a educação. Então as normas para serem estabelecidas para os filhos seguirem, é os pais que têm que designar. A partir disso, os filhos começaram a ter alguns desvios de comportamento, aí compete aos pais. Vamos encaminhar, vamos verificar se a criança, se o adolescente não tem alguma deficiência neurológica, se ela não tem alguma deficiência psicológica. Vamos fazer os encaminhamentos até para fazer da nossa parte, auxiliando eles naquilo que eles têm. Por exemplo, nós tivemos um caso de uma mãe que batia tanto no filho, porque o filho tinha deficiência para ler, tinha deficiência para escrever, e ela acreditava que aquilo era uma forma de nervosismo dele, uma forma de agressividade. Depois ela descobriu que ele não enxergava direito.
né? Alguém encaminhou para o oftalmologista e percebeu que ele tinha que usar um óculos, porque ele não sabia definir letras, ele não sabia definir cores. Então, mães, precisamos ver primeiro se os nossos filhos não têm alguma deficiência. Aí, a partir disso, começamos a trabalhar essas rotinas, começamos a trabalhar esses horários dentro de casa, estabelecer metas. Porque o adolescente, outra coisa que eu digo sempre, nós cuidamos deles, roupas, nós cuidamos da alimentação, nós cuidamos de tudo aquilo que ele necessita. Ele tem que fazer a parceria conosco. Amizade, respeito, obediência, parceria. Aí tudo isso funciona. O que nós não podemos ter é, às vezes o adolescente xinga, desobedece, desrespeita e ganha um celular novo. Ele maltrata, ele agride, ele ofende verbalmente e ganha uma bola nova, ou ganha um tênis novo, ou ganha um computador novo. Tudo é uma parceria. Procure compreender o seu filho, a forma mais correta de trabalhar isso com ele. Que ele compreenda que quem manda em casa são os pais que são os responsáveis perante a lei para a criação e a educação. E compete aos filhos seguirem essas normas. Não é dever da escola criar os seus filhos e educar os seus filhos, não é dever de conselho tutelar, é dever dos pais. E na dificuldade que os pais estiverem encontrando, aí sim, parcerias. Nós estamos aí para ajudar vocês. Tá? A fase mais difícil, que é a educação infantil, nós estamos vendo tantas creches já tomando essas atitudes, as escolas aí de tempo integral procurando também estabelecer metas, mas não adianta educação externa se dentro de casa os pais não conseguem dominar os seus filhos. Então procurem normas, procurem regras e estabelecer limites. Não precisa violência, não precisa agressão. Um simples tapa que a gente bate no filho, que a gente agride, é desrespeitoso. Nós não gostaríamos que ninguém fizesse isso com o nosso filho, então nós também não temos que fazer. Em vez disso, exigir respeito e obediência. Exigir que eles cumpram as normas da casa. Porque quem manda é o pai e a mãe. Na falta do pai, a mãe manda. Não precisa a mãe ficar falando assim que quando seu pai chegar você vai ver. Não, a mãe tem total respeito, total responsabilidade por manter a casa em ordem. Ao pai, cada um dividindo as suas tarefas, procurando o melhor para os seus filhos. Vamos tentar seguir essas normas, essas regras e, para isso, o poder público, as escolas, o conselho tutelar estará sempre ao lado dos pais que estão aí nessa luta tentando achar um caminho para a boa educação dos seus filhos. Um abraço a vocês.